Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você vai ver essa live ou vai acompanhar aí na plataforma que nós temos do YouTube, que estamos aqui nesse bate-papo, nesse matutar matutino, mas também vai servir aí de material para os nossos devocionais da semana, né? Vai lá para o YouTube depois desse bate-papo nosso. Essa conversa vai lá para o YouTube, fica disponível no YouTube da nossa igreja e serve de material para o nosso estudo, né? O estudo de número 7 agora, do nosso livro Nova Cidade. E o Jacó já está por aqui, vou pedir aqui para ele mandar a solicitação para a gente trocar essa ideia na manhã aí. Michele também, sejam bem-vindos aí. Deixa eu ver se ele já mandou aqui. Vamos ver se eu consigo adicioná-lo. Fala, Jacó. Pastor, eu ia falar boa noite, né? Bom Quase, dia. quase, 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 quase momento. né? Boa madrugada. E aí, tudo bem? Bem, graças a Deus. Tá me ouvindo Tudo bem bem? aí? De ontem para hoje, tudo certo? Aqui tá tudo bem. Graças a Deus, tranquilo. Deu tempo de fazer café hoje, Deu? então tá tudo bem. Tá tudo certo. Tô achando umas anotações aqui. Legal. Vou Nóis. deixar aqui. Hoje a gente vai falar aí do nosso estudo 7, né? O que a lei de Deus requer. Para a gente trocar essa ideia na manhã, vamos estar orando. E aí a gente Sim. já entra aqui no estudo. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade desse bate-papo, de meditarmos a tua palavra assim pela manhã. Deus, nos dê sabedoria, discernimento da tua palavra, que tudo seja para o nosso crescimento e também não seja somente para um conhecimento intelectual, mas para uma transformação de vida, Senhor, que de fato todos os nossos estudos reflitam numa resposta ao Senhor, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá então. O que a lei de Deus requer. O texto base do nosso livro, eles usaram Mateus 22, do 37 ao 40. Eu gosto muito Isso. de Lucas também, né? Lucas, Lucas capítulo 10, acho que inclusive é um dos textos que a gente trabalha desde o início, desde a minha chegada aqui na IBEM. É um texto que a gente tenta trabalhar como uma visão aí para a igreja, né? Já tem algum Uhum. tempo. A gente precisa, inclusive, revisitar isso. Talvez a gente tente revisitar nesse domingo já, falar um pouquinho sobre essa perspectiva e trazendo cada vez mais essa ideia também para a comunidade, né? Dentro dessa linha. Deixa eu ver se era isso mesmo. Tá aqui. 10:25, né? 10:25. Aqui, né? Que É legal, porque né? Tô com uma outra Lucas, Bíblia. Lucas é sempre mais detalhista que Mateus, né? Assim. Mateus vai falar que chegaram, né, perto. Lucas já fala, um especialista, já um mestre, um doutor da lei, dependendo da tradução, né? Desse jeito. Mas vamos lá. Vamos, vamos começar. Ah, interessante. O que
o que a lei de Deus requer? Eu vou ler o texto, a pergunta, a resposta e o texto base, e a gente começa aí a meditar sobre ele. Tá. A lei de Deus requer obediência pessoal, perfeita e perpétua, e que amemos a Deus de todo o coração, alma, mente e força, e amemos o próximo como a nós mesmos. O que Deus proíbe nunca deve ser feito, e o que Deus ordena que sempre seja feito. Mateus 22, do 37 ao 40, né? Diz o seguinte: Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos lá, vamos entrar então aqui de fato no estudo em si, o que é mais o Espírito tem nos conduzido, né? O que é mais que a palavra tem nos falado nesse tempo. E aí, Jacó, o que a lei requer de nós? Nós lemos uma resposta aqui direta, mas num jeito mais abrangente. Sim. Qual que é a nossa perspectiva a respeito da lei? O que você acha? Que aqui até um pouco a gente conversou ontem, mas Uhum. vamos É por essa linha de uma, raciocínio, eu acho bacana. uma, uma coisa que sempre fica meio pesado quando a gente fala de lei, né? É que a gente sempre tem a visão normativa dela, a visão legal, né? Dos, dos 10 mandamentos e depois de todo o discorrer ali do povo. E a gente tem também todo o histórico do povo não conseguindo, e o que mais pega para a gente são os castigos, eu acredito, né? A Hum, gente sempre, né? Então, falar de lei é sempre uma coisa que muita gente, não vou dizer a maioria, né? Mas pelo menos a maioria de pessoas que eu conheço e converso, ou é muito distante, né? Porque por uma falta de busca e de interesse até pelo Antigo Testamento, né? Ou Primeiro Testamento, como muitos têm chamado ultimamente. E, e outra, justamente porque toda vez que vai a um texto desse, é o tempo da lei, né? E o tempo da lei, parece que Deus mudou, né? De Malaquias para Mateus. Deus era mais severo lá, né? No tempo do povo de Israel, mas como vem Jesus, ele está mais tranquilo. E não é isso, né? Na verdade, a lei sempre foi, desde sempre, né? O que a gente até conversou ontem. A lei, tempos da lei e tempos da graça é algo que foi criado meio que didaticamente, assim, no nosso meio de ensino, mas a lei e a graça sempre andaram juntas. A lei, na verdade, é um fruto da graça de Deus desde sempre, né? E no decorrer do texto aqui, se a gente tiver tempo de ler todos os comentários, a gente vai perceber isso. E, e obedecer, como o texto diz aqui, né? Tudo que Deus proíbe nunca deve ser feito, né? Essa obediência perfeita. Quando a gente olha para nós, para as nossas condições como seres humanos, a gente vai ver que é algo realmente impossível, né? De se chegar sozinho. E é por isso que a gente vai entender que a lei é um modo de graça, e a graça sempre acompanhou ela. Quando Deus é quem dá a lei e dá também os meios, né, para poder obedecer, para a gente poder obedecê-lo. E então a gente parte desse ponto. E quando Jesus fala também, né, que dela depende toda a lei, né, a questão dos 2 mandamentos, né, toda a lei e os profetas, é bom a gente ter em mente que ele está falando justamente disso, né, que desses 2 mandamentos, né, o primeiro de amar a Deus e depois amar o próximo, tudo que foi escrito no Pentateuco, né, nos primeiros 5 livros da Bíblia, esse é o livro da lei, né, e os profetas, né, e tudo que foi escrito ali
praticamente tudo, né, do Antigo Testamento depende desses dois mandamentos. Olha só como é abrangente. Quando Jesus está falando aqui da lei e os profetas, ele está justamente colocando para os ouvintes a importância de cumprir esses mandamentos. Né? Praticamente Uhum. toda a Bíblia hebraica foi escrita baseado nesses dois. Né? Então tem um peso muito, muito grande, tanto na observação quanto na prática deles. Né? O legal é que a gente vê a citação de Jesus. Em Lucas vai dizer que chegou ali um doutor da lei, pergunta, né, o que devo fazer para herdar a vida eterna. Mateus ele já é mais direto aí, como você estava falando. E é interessante a resposta de Jesus para esse doutor, que seja, dentro de uma perspectiva do Antigo Testamento, né? Uhum. E em Lucas, Jesus ainda pergunta para ele, como que você interpreta a lei? E aí ele responde, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde para esse homem, isso em Lucas: respondestes bem, faça isso e viverás. Uma expectativa que ele tinha da vida eterna, ela é respondida dentro de uma outra expectativa de vida plena e vida completa. Porque Jesus não responde só a respeito da vida eterna para esse homem, mas responde para ele: respondestes bem, então siga isso e você vai ter vida. Ou seja, faça isso e de fato você vai viver. Quando nós vemos o que a lei de Deus requer de nós, ela requer essa resposta, né, de vida. É. De fato, viver isso. Não só como uma obrigatoriedade, mas com algo de resposta de fato. Eu gostei desse termo. Quando você falou sobre adoração, eu fiquei pensando que a nossa adoração e glorificação no fato da pessoa de Deus, ela é uma resposta daquilo que Deus já fez por nós. A obediência e a observância da lei, de fato, também é uma resposta daquilo que Deus fez por nós. Né? Se a gente voltar lá no Antigo Testamento, e entender quando e o contexto dessa lei, quando ela foi dada ao povo de Israel, a gente vai ver também da bondade e da misericórdia de Deus. Passa a ser uma resposta. Olha, vocês eram escravos no Egito, foram libertos, Sim. e agora a gente dá uma lei para você seguir de fato, para você ter vida. Porque se você não seguir isso aqui, você ainda vai ser escravo, um exemplo, né? É, Você vai não ser, é vai continuar não sendo. é, é uma coisa que a gente tem até falado aqui de maneira recorrente, mas as ações de Deus em direção ao povo, né, mandamentos, né, é uma palavra que às vezes fica bem pesada para a gente, né? Mandamentos, lei, exigências, são, na verdade, orientações de amor, né? Porque Deus não está falando assim, ó, eu sou seu dono e agora você vai me obedecer só porque eu quero. Não, Deus está falando assim, eu escolhi vocês para ser meu povo, né? E Uhum. vocês seguindo isso que eu tô, como é que você, eu tenho um reino, né? É como se Deus falasse assim, eu tenho um reino, eu sou o Senhor da terra e eu escolhi vocês para caminhar comigo nesse reinado. E o meu reino funciona assim. Dentro dele são essas normas. Então, vocês estavam debaixo do poder de Faraó, e é exatamente isso como o senhor estava falando. Vocês estavam lá por 400 anos debaixo do poder de Faraó. Antes era uma tribo nômade, né? Estava aí andando pelas sozinho, né? Lógico que já tinha as promessas desde Abraão, mas até chegar durante essa escravidão, que era o que o povo conhecia, né? Vocês obedeciam aquilo que Faraó, os mandos e as leis do Egito. Agora vocês são um povo, e é justamente os mandamentos que dá para Israel essa identidade do povo de Deus. Porque eles eram escravos, só que sabiam que era o que Faraó mandava. Mas aí Uhum. Deus vem e fala, não, não são os preceitos de Faraó, são os meus preceitos, né? Não são
pensamentos de Faraó, são os meus pensamentos. Não são as exigências ou os cultos aos deuses falsos do Egito, mas é o culto ao Deus verdadeiro. E todos vão olhar para vocês e vão saber que vocês são meu povo e que eu sou o seu Deus. Depois de tantas maravilhas feitas lá, não era para ser difícil confiar nisso, né? Confiar que o melhor caminho era obedecer. Então, e mesmo assim, o povo ainda se endureceu e tem toda a história aí para quem já conhece. Mas sempre foi uma demonstração de amor e graça. Quando a gente estabelece um sistema de leis, né, cara? Quando a gente estabelece um sistema, você vai ver aí o Hammurabi, você vai ver outros sistemas de leis que existiram dentro da, da questão da humanidade, mas quando você estabelece um sistema de lei, você tem ali seus deveres, também tem seus direitos, você pertence a um povo. Uma das coisas que a gente esquece quando tem a questão de lei é questões que você tem plena liberdade agora, né? Você, se tem um sistema de lei, é porque você é livre, senão não teria, seria algo ditatorial, né? É uma lei, de fato, sem suas liberdades. E era um povo livre para adorar a ele, né? A gente já fala, dentro do Antigo Testamento, a gente já vê essa questão que Deus pede para que o povo também saia do Egito para ter a liberdade de adorá-lo no deserto, né? A liberdade de prestar culto para ele, ter essa É, liberdade de adorar. E coisa que no Egito não tinha. E ali eram escravos. E essa perspectiva de graça dentro do contexto do Antigo Testamento, ela vai sendo assim apresentada de fato pela bondade, pela misericórdia de Deus. A gente pegar outros textos aqui, como o próprio texto, e nem falando do povo de Israel, mas a gente já vê um Deus bondoso, longânimo, misericordioso. E pegar o exemplo de Jonas, por exemplo, quando ele não quer ir para Nínive. Porque ele sim. sabia, você é um coração mole, eu sabia que você ia perdoar esse povo, por isso que eu não quis vir ele para cá, né? E aí Deus responde para ele. Então, é engraçado porque parece que a fala de Deus ali era uma fala totalmente de destruição para aquele povo de Nínive, mas aí dentro do preceito da lei, da bondade de Deus, da misericórdia, tudo isso que dele há, né? Porque a lei ela expressa tudo aquilo que nele tem também, né? Ele coloca isso para a gente seguir. É, e Jonas vê que aquele coração mole ali de Deus, né? Esse coração bondoso e longânimo de Deus, ele iria entrar com perdão sobre aquele povo, dentro do aspecto do arrependimento. Há um comentário aqui do Wesley que ele diz o seguinte: amar o Senhor Deus de todo o coração, mente, alma, força é o primeiro e grande ramo da justiça cristã. Tereis prazer no Senhor vosso Deus, buscando e encontrando toda a felicidade nele. Ou seja, quando nós, de fato, entendemos quem Deus é nas nossas vidas, a resposta para essa lei, né, o que a lei nos requer, ela é um ramo, isso que o Wesley está dizendo, da justiça cristã. O Uhum. prazer do cristão, a sua felicidade, está na observação, né? Em observar e cumprir os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. É pesado, Jacó, como você tinha falado no início, parece que quando a pessoa fala de lei é algo pesado, de castigo e tudo mais, quando a pessoa não entende para quem que ela está servindo, né? Isso, né? Aí é pesado, A, de fato, né? a falta do conhecimento, né, traz essa vista nebulosa. Porque muitas vezes as pessoas conhecem o Deus da religião, de repente, né? E com isso vem todo o histórico da própria história, do mau uso, né, dos ensinamentos, do mau uso dos mandamentos, do mau uso de tudo que a gente sabe, né, que foi usado para muita coisa ruim ao longo da história, toda essa questão de lei, de controle do próprio povo, de falta de justiça, que é totalmente contrário à própria lei de Deus.
É interessante o texto de Lucas, quando Jesus responde, né? Cumpra isso, né? Faça isso e você viverá. E a pergunta do mestre da lei ali foi em relação à vida eterna. E é legal essa ligação que Jesus faz com aquilo, ó, aquilo que se você já entendeu esses dois mandamentos e cumprir, sua vida eterna já começou. Uhum. Mas porque você amando a Deus, tendo prazer nele aqui, derramando isso, né, no próximo, que é a vontade de Deus, você já vive como quem está na eternidade. Porque o Deus que Exato. é eterno pensa assim. Né? E então a falta do conhecimento disso, né, acaba fazendo as pessoas terem medo de Deus, né, ou o capricho das próprias pessoas, né, como Israel, quando estava no deserto. Deus falou o que tinha que falar e fazia o que tinha que fazer, mas as pessoas queriam as coisas do jeito, né, o povo queria as coisas do jeito dele, no tempo dele, e acabava inventando histórias para se iludir. No Egito estava melhor, né? O povo preferia Exato. pensar, romantizar o tempo da escravidão do que ter o prazer em Deus. E isso continua acontecendo até hoje, e é justamente por conta dessa falta de proximidade com quem Deus é. E a lei promove a vida, porque ela promove justiça. Se a gente recorre os, não só os 10 mandamentos, mas todo, né, o tratado da lei do Senhor, desde sempre ele vai estar pedindo para o povo, um povo, é sempre bom lembrar que era escravo, estava vivendo ali para sobrevivendo, na verdade. Então, um povo com muito privação de condição, de alimento, e aí Deus vai dar toda uma um amparo não para uma sobrevivência, mas para uma vida de verdade, porque ele vai orientar em como ajudar os necessitados, em como atender as viúvas, órfãos, pessoas que não têm condições de trabalho. Né? E isso está Exato. desde do primeiro contato com a lei. Né? Ano de descanso, uso da terra, né? Questões sanitárias. A gente tem relatos de que Calvino ajudou na questão de peste, de doença, né? Fazendo um plano sanitário baseado no Antigo Testamento, né? Em como Deus, nas orientações que Deus passou para o povo. Então, e aí a gente depois tem aí o resultado que é Genebra e a Suíça, de modo geral, em um grande desenvolvimento. Então, desde sempre foi um ato de amor, e conhecer de fato que Deus está cuidando e não querendo. A questão tomar conta da vida aqui, principalmente o brasileiro, virou um termo pejorativo, né? Ah, você está querendo tomar conta da minha vida, parece. Porque o homem desde sempre é rebelde, quer ser autônomo, né? Mas a autonomia Uhum. nunca fez bem para ele, né? E Deus vem sempre orientar para que tentar falar isso, ó, você sozinho não vai, você vai continuar sendo escravo, escravo dos seus desejos, escravo das suas vontades, isso não vai te levar para um lugar legal. Vem, cara, anda comigo, né? Anda na minha que você tá bem, né? Como, como diz eu. Boa. Então, você já entrou no segundo aspecto aí. Eu acho que dá até para a gente ir para o comentário do Juan Sanches Ah, aqui. eu pulei para. Oh, desculpa, Não, pastor. não, não, não. Pulei. É contínuo mesmo. O negócio é isso. Que foi direto nesse ponto. Porque a resposta da nossa adoração para Deus vai sempre ser uma resposta também para o meu irmão, né? Para o meu próximo. Então, e quando a gente fala próximo, não está falando quem é da mesma comunidade de fé, e há um erro nesse pensamento, é achar que o próximo é só a minha casa, minha família, meu primo, meu irmão, meu amigo ali mais próximo. Mas a proximidade que nós temos com a questão da humanidade de fato, né? O aspecto que nós fomos chamados para
refletir esse amor a Deus cuidando do outro. A primeira carta de João, no capítulo 4, quem às vezes não conhece um pouquinho da palavra aí da Bíblia, que a gente usa a Bíblia cristã, né? Mas a primeira carta de João, no capítulo 4, vai dizer o seguinte: você diz que ama a Deus quem você não vê, mas odeia o seu irmão a quem você vê. Então há uma resposta para a nossa adoração ao Deus invisível no humano visível, que de fato aquilo que nós fazemos também é prestar culto para Deus. Olha que coisa fantástica, né? Porque se eu amo o meu irmão como eu amo a mim, como eu amo de fato a mim, então assim, eu não quero mal para mim, então eu quero bem também para o outro. E se eu quero bem para o outro, eu vou pensar na questão da desigualdade, vou pensar nas questões de políticas públicas. Eu acho que tudo isso é muito linkado, de fato, não é nada de direita, esquerda, Bolsonaro ou Lula, isso não entra quando a questão é reino. É reino. E o que é reino É, faz com que o outro seja, de fato, né, e receba a bondade, amar a Deus e também amar o próximo. E aí a gente vai para esse ponto que eu acho fantástico também. Ele vai citar: quando se pergunta o que a lei de Deus requer, a resposta deve ser obediência perfeita. E aí ele vai dizer, né, dessa obediência perfeita, citando o Antigo Testamento, como nós falamos aqui em Deuteronômio 6:5. Mas ele não uhum. fica só. Ele vai falar a respeito daquela questão do coração lá, do texto lá de Ezequiel 36. É lindo esse texto, hein? Né? Que eu até queria que você tiver aí com ele aberto, Ezequiel O- Eu, 36, e eu 27, você. conferi na Bíblia e no texto, no livro é o mesmo, né? Ele não resumiu, não, né? Não. Ele tá aqui, Aí, Jacob, Ezequiel eu 30. queria que você entrasse nesse ponto, então, e daí fosse, né, por essa linha que a gente até conversou anteriormente. Tá. Eu vou voltar umas linhas um pouquinho, só para uma demonstração aqui que tem, né? Em cima, ele citando o Deuteronômio, né? Uhum. Deus falando para o povo, né? Se obedecerdes a minha voz e guardardes minha aliança, serei vosso Deus e vós sereis meus filhos. Então, só para reforçar mais essa questão do cuidado de Deus, né? Quando Deus está orientando o povo à obediência, não é que ele está querendo um povo que fique lembrando ele do poder dele, não, sempre é um ato de amor. Né? E o Ou um ato de povo que amor mudou, né? Ou um povo que saiu de um tipo de escravidão e entrou em outra, né? Você escravo. é, né? Ele não fala, E vocês aqui serão a meus. função. O escravo não tem Aqui, direito, o filho tem. né? Pois é, e aqui ele não está falando, se vocês obedecerem minhas leis, né, vocês vão ser meus servos. Ele fala sobre obedecer à minha voz, né, e guardar a minha aliança. Lembrando que a aliança no Antigo Oriente Próximo, né, nessa época aqui, isso eram termos legais jurídicos, né, que davam, tinha direitos e deveres, né? O que Deus faz com o povo ali é um contrato, é Uhum. um contrato então o povo tem todas as garantias, porque quando a gente olha só o texto, fica, ó, não faz isso, não faz aquilo, faz isso, faz aquilo, né? Parece só uma lista de supermercado, não? Faz, 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 faz. Mas o texto todo, por isso eu recomendo muito que as pessoas leiam o Antigo Testamento com bastante atenção, que você vai entender. É um contrato de direitos Uhum. e deveres. Deus, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, poderia realmente falar assim: vocês vão obedecer e pronto. Senão eu mato e acabou. Traz uma proposta de aliança. Ó, anda comigo, vocês vão ter esses deveres e vão ter esses benefícios.
só para reforçar essa questão da graça na lei. Muito bom. E por que que essa graça é tão bonita e tão bendita? Porque a obediência, como o comentário começa, a obediência perfeita soa desanimador porque a nossa condição humana e pecaminosa de fato não permite que a gente tenha essa obediência perfeita. Mas, e aí é que entra a beleza de Deus de propor os benefícios e também as condições para que a gente possa cumprir, né, e caminhar dentro daquilo que ele espera. Então, Ezequiel 36, no versículo 26 e 27, vai estar dizendo assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis segundo meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Continua aqui o texto? Pode continuar. Tá, porque fala um pouco sobre o que a gente comentou antes. Então o Juan vai comentar aqui sobre esses versículos. Essas promessas estão ligadas a uma nova aliança que Deus iniciaria por meio do rei prometido da linhagem de Davi. E o Novo Testamento revela que o rei prometido, que inaugura essa nova aliança, é Jesus. Jesus veio fazer o que nós mesmos não conseguimos. Enquanto permanecia plenamente como Deus, Jesus veio do céu e tomou sobre si nossa humanidade a fim de nos salvar. Vai continuar mais um pouco? Não, Ou- até onde você acha aí. Fica É, tranquilo. Alice, seja bem-vindo. não, vou dar uma pausa aqui, então, só para a gente já entrar nessa fatia aqui da graça, né? Ah, tia Uhum. Alice aí. Beijo, tia. Para quem estava meio desanimado ouvindo no começo, né? Ou quem sempre fica desanimado quando fala a respeito da lei, né, e tenta argumentar, né? Ah, não, mas o Israel vivia no tempo da lei e a gente vive agora, é o tempo da graça. É graça, na verdade, porque está mais nítido, né? Em Jesus a gente vê a, 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 a conclusão daquilo que Deus exigia em relação a culto, né? A sacrifício, né? E a exigência pelos pecados, né? Jesus vem e compila isso, né? Nos seus ensinos. Ele pega todas aquelas leis, o Antigo Testamento todo, e passa a ensinar o que era meio que exclusivo para um determinado grupo dentro do povo de Israel, e até só para o povo de Israel, e abre essa lei e essas promessas para toda a humanidade, né? E não só isso, cumpre no seu modo de viver tudo que é exigido, mostrando ao homem como viver, como caminhar, e dando condições da gente, então, ser indesculpáveis também. Uhum. A graça que todo mundo fala, mas em Jesus a gente vive no tempo da graça. Jesus traz uma responsabilidade, a graça plenamente revelada traz uma responsabilidade muito maior do que a lei do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, só vivendo pela lei, você ia lá, matava uns bichinhos uma vez por ano e estava certo, né? Em Jesus, que foi o sacrifício perfeito, agora não tem desculpa. Jesus veio, Jesus veio mostrar que tem que ser todo dia, tem que ser toda hora. E fazendo um link aqui com o texto de Lucas, né? Quando ele fala para o cara, cumpre isso e viverá,
e embaixo a gente já tem a história, né, do bom samaritano. Ele já está dando um exemplo dos caras que vinham do templo, os observadores da lei como exigência externa, e de alguém que observou e respondeu à lei de maneira prática. Então o texto de Lucas é legal que ele realmente já dá ele dá a teoria e a aplicação em sequência, né? Jesus já faz isso. Já mostra, ó, vocês estão cumprindo a lei como quem está esperando alguma coisa no futuro, mas já tem gente fazendo, entendendo ela aqui, vivendo a vida que Deus deseja aqui, e conta a história do bom samaritano. Então, a gente tem toda essa beleza da graça, né? Da lei como graça, e a graça ajudando a gente a cumpri-la. E é isso que eu vejo nesses Essa comentários. resposta, Jacó, ele coloca também para a gente aqui, Hebreus capítulo 2, verso 14 ao 18, diz assim, ó, eu vou ler na versão de Jerusalém, diz assim, ó, Uhum. uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a desobediência de Abraão. Ou melhor, desculpa. Pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser em relação a Deus, sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar assim os pecados do povo, pois tendo ele passado pela prova, é capaz de socorrer os que estão sendo provados. Então, o autor de Hebreus aqui vai deixar a questão do sacerdócio do Cristo, inclusive na forma da sua observação, né? Como que a gente observa e cumpre esses mandamentos que o Senhor nos pede, porque ele também faz com que a gente tenha o socorro nas provas, né? E aquilo que é pesado para a gente fazer, de fato vai ser pesado se não tiver o Cristo em nós, porque nele sim nós conseguimos completar toda a observação da lei e o amor ao próximo, né? Sabe por quê? Vou citar de novo o livro A Arte de Pastorear. Tenho gostado demais desse livro, rapaz. E a gente está lendo assim de uma forma muito tranquila, né? Então, cada semana a gente lê um capítulo, relê esse capítulo, cada semana a gente tem feito isso. E eu tenho gostado demais, Jacó. Ele vai dizer sobre guiados pelo Espírito. O que ele quis dizer nesse capítulo de número 3, guiados pelo Espírito? Quando eu não quero fazer algo, quando o meu corpo prefere fazer uma coisa mais tranquila do que fazer aquilo que Deus manda que eu faça. E aí ele é obrigado a ouvir o Espírito e ser conduzido pelo Espírito naquilo que ele não quer fazer. Ele cita um exemplo dele estar saindo do gabinete dele e ele ir para a direção, indo em direção para sua casa, passar perto de um lar de idosos. E o Espírito falar para ele assim, e eu falar para ele é sentir de fato no coração, né? Para e entra aí e visita uma senhora. E aí ele fica pensando aquilo, né? Fala, mas eu não tô afim de ir lá e tal. Mas ele vai lembrar que aquela senhora já tem uma idade bem avançada. Ela já tem seus 90 e tantos anos. E aí ele para o carro e vai lá visitar a senhora. Quando ele entra assim, a mulher olha para ele e fala, nem o reconhece. Ele vai dizer, eu sou o pastor, tal. Ela, pastor, que bom que o senhor veio. Eu sabia que o senhor viria qualquer dia desse para me visitar e tal. E aí ele fica conversando com ela e relembram assuntos e oram juntos e dão risada. E de repente aquela mulher fala assim: que bom que o senhor veio. Eu estava sentindo assim tão sozinha. Há algum tempo que eu estou tão sozinha.
E ter a sua visita hoje foi como ter a visita do próprio Cristo aqui. E aí ele fala o que é ser conduzido pelo Espírito. É cumprir algo que só o Espírito também faz, que se dependesse dele, a vontade era ir para casa, fazer a janta, comer com a família e tal, mas ser conduzido pelo Espírito é muitas vezes você parar e cuidar de uma senhora, de uma viúva, de alguém da igreja, e de alguém da comunidade, ou alguém fora desse contexto. E a gente é levado a isso. E de fato a gente só consegue cumprir essas questões quando o amor de Deus está no nosso coração. Só quando Cristo está conduzindo as nossas vidas. Porque senão é tudo pesado. Não dá para fazer. A gente não vai ouvir a voz do Espírito, não vai. Eu achei fantástico, sabe por quê? Porque eu me vi naquele texto, cara. Eu tenho gostado tanto desse livro porque ele fala de uma humanidade na liderança que eu me vi naquele texto. Tem muita coisa que eu não quero fazer. Tem muita coisa que eu não. Sabe que é cumprir agenda, protocolo? E você fala, puxa, vontade de não fazer isso. De repente você faz e Acordar nossa, 6 horas. Hã? Acordar 6 horas, sexta-feira. É, cara. Não, isso e mais coisas, eu acho, né? Não só isso. Às vezes pode até ser o exemplo de uma visita, um irmão mais difícil, uma pessoa mais difícil de lidar. E fala, nossa, como que eu não queria fazer isso? E quantas vezes já me peguei assim, ou cuidar de alguém, amar o próximo como você ama a si mesmo, dar atenção para alguém. Quantas vezes já me peguei assim, falando, eu não vou fazer isso mais não. Você é doido? Eu não tô com a menor paciência para fazer isso. E aí o Senhor nos conduz para fazer exatamente aquilo que a gente não queria fazer. E quando está fazendo é prazeroso. Você está respondendo ao chamado, né? Naquilo que Deus de fato te chamou para fazer. Sei que esse final deu uma filosofada aqui, Não, não, mas mas enquanto você estava falando, também estava viajando no negócio aqui, que eu ouvi uma vez o pastor Paulo Borges falando, né, a respeito dessa questão do próximo, e ele deu uma definição muito bacana, porque a gente sempre fala, o próximo não é, e é até o ponto do texto do Bom Samaritano, né? Quem que é o próximo? E ele deu uma definição assim, ele falou, meu irmão, é o seguinte, você, né, todo mundo, você era eu, nós éramos perdidos nos nossos pecados, né? Nós éramos condenados ao inferno, à morte. Era esse ser aí que estava condenado. Mas Jesus, né? Mas Deus nos olhou, né? E nos deu o Espírito Santo dele e nos encheu do amor dele. Né? Então, qual que é a nossa obrigação? Levar esse amor e esse olhar para o próximo. O próximo não é o que está perto, mas o próximo é o outro depois de mim que Deus também quer amar. Né? O próximo ele colocou na perspectiva do próximo ser o seguinte, né? Como se fosse assim uma fila, né? E Deus está chamando seus filhos. A gente foi na nossa vez. Então o que a gente tem que fazer agora? Chamar o seguinte. Né? Então, assim, você está na dúvida de quem quer ser o próximo, olha para todo mundo, como se fosse o seguinte a ser salvo. Como se fosse o próximo a ser salvo. Ele falou, quando está na fila, depois que você é atendido, o pessoal do atendimento não fala próximo, então, olha para a questão do evangelho nessa perspectiva, né? Não procura quem está perto, procura quem pode ser o próximo, o seguinte que Deus quer amar. E esse texto que você falou me fez lembrar disso, né? Porque a pessoa olhar e falar, é como se o próprio Deus estivesse aqui, é justamente ela está se sentindo amada, né? Então eu acho que esse prazer que a gente sente quando cumpre aquilo que Deus está chamando, na verdade Deus dando um pouquinho do prazer que Ele mesmo sente. Ele está transbordando o amor dele através de nós para uma outra pessoa, né? Então, como ele já nos amou, essa outra pessoa está sentindo esse amor através da gente, né? E o nosso coração se enche de prazer porque esse é o prazer de Deus, né? É amar, é mostrar o amor dele.
E isso a gente, e esse texto de hoje a gente vê, né, que desde sempre foi, desde que ele se apresentou ao povo, através da lei, dos mandamentos, separou esse povo e vem chamando, né, formando esse reino. É só amor, né? Só amor que ele quer mostrar. E é só pelo Espírito Santo mesmo. Só como o texto vai dizer aqui, só com o coração novo e sendo alguém diferente, alguém guiado pelo Espírito, a gente vai conseguir enxergar as pessoas como Deus enxerga. Né? Que são com essa necessidade de transbordar amor para elas, né? E mostrar esse amor para elas. Bem Muito interessante, bom. né? Você não Muito legal. filosofou, não. Acho que eu viajei mais. Nada. Muito legal. Mano, obrigado aí por mais uma manhã, mais uma sexta-feira que a gente tá junto. Depois a Opa, gente vai entrar agora nos 10 mandamentos, né? Vamos falar aí dos é, 10. Acho que fala dos 5 primeiros, que é uma resposta desse amar a Deus. Depois os 5 restantes é a resposta do cuidado com o próximo. Também resume toda a lei e os profetas aí. é legal que vai dar para usar um pouquinho a Torá ali que tem ali. Tem umas coisinhas legais ali. Pôr em prática, vamos pôr em prática. Mano, você ora aí pra gente encerrar? Ora, ora, sim. Senhor nosso Deus, muito obrigado mais uma vez por esse momento, por esse papo, Senhor, conversar sobre o Senhor, sobre sua lei, sobre sua vontade. Tentar, Senhor Deus, chegar um pouquinho naquilo que o Senhor diz para nós sobre quem Tu és e como nós podemos nos aproximar do Senhor, alegrar o seu coração, Deus, a partir daquilo que a Sua palavra orienta. Isso é muito bom. Que todos aqueles que terão contato, Deus, com esse vídeo, que eles se sintam, ó Deus, também felizes em poder ouvir sobre o Senhor e principalmente em poder viver aquilo que o Senhor tem, tem separado para cada um deles, que é a proximidade contigo, que é a proximidade com a sua vontade, e isso nós sabemos que já é garantido como promessa na sua palavra, que é o que vai trazer vida para nós, é o que vai nos, nos guiar por um caminho que é prometido, que é um caminho junto contigo e abençoado, Senhor Deus. Que a nossa felicidade esteja nisso. Que o seu Espírito realmente nos guie, que o nosso coração, ó Deus, que muitas vezes está endurecido, esteja sendo moldado cada vez mais à forma do coração do seu Filho, que obedeceu em tudo e amou em tudo, e sendo assim, ó Deus, foi elevado à sua direita e está, ó Deus, garantindo que a gente se achegue também junto a Ti. Abençoe a todos nesse fim de semana, abençoe a todos nos seus dias e que ao observarmos as suas leis a gente tenha, Deus, esse prazer de que estamos sendo separados como filhos para um reino eterno e que assim a nossa vida se encha da sua alegria, do seu amor, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. 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 Jacó, um bom dia para vocês Bom aí. dia, Bom pastor. final de semana. Fala. Vocês também. Já é Abração, domingo, tá? agora é até domingo. Agora é até domingo. Abraço, galera. Deus Meu abençoe. abraço. Passa todo mundo aí.